Boa tarde, galera. Olha só, vamos levar aqui um papo que será o primeiro de muitos papos literários. E hoje eu trago para vocês uma aula de literatura apresentada por essa figura. É um prazer estar com vocês, vestibulandos, candidatos ao Enem. Sou o professor Marco Aurélio, aqui do Sr. Romualdo, e vamos bater um papo aqui muito gostoso sobre a literatura, o romance psicológico machadiano. O bruxo do Cosme Velho, como bem chamou o nosso romancista maior, o nosso poeta maior, Drummond. Né? E talvez você já tenha ouvido alguém te falar, alguém perguntar para você, ou você perguntando para alguém, é difícil mesmo ler Machado de Assis? E na verdade não, galera. Olha só o que diz aqui um dos pesquisadores, uma das autoridades em Machado, Luiz Antônio Aguiar, na obra Almanaque Machado de Assis. Abre aspas aí. Machado tem um texto clássico, a imagem, mas não a semelhança, dos clássicos que escreveram antes dele. Sua inovação da linguagem nunca se dirigiu a afrontar os atos de leitura do seu público, que ele cortejava, tentava atrair, mas de lhe proporcionar um texto elegante, sutil, repleto de armadilhas, sim, de uma sintaxe que ele soube envenenar como ninguém. Machado nunca se orgulharia de ser complicado, pelo contrário, era um autor popular em sua época e queria ser popular. Como outros contemporâneos, com outros autores seus contemporâneos, Machado tinha consciência de estar formando um público para a literatura feita no Brasil. Galera, essas palavras de Luiz Antônio Aguiar são mais do que lúcidas e verdadeiras em relação a esse grande autor nacional. Machado traz uma linguagem que é ao mesmo tempo, como ele diz aqui no texto, cheia de armadilha, porque ele escreve para um público que está em formação. E é esse público em formação que vai mais tarde reconhecê-lo como unanimidade e como um divisor de águas nesse primeiro momento de uma literatura então nascente. Então Machado não tinha por que escrever difícil, né, porque ele queria angariar a simpatia desse público. Como ele mesmo coloca lá no prólogo dessa obra, Brás Cubas, que é o primeiro romance dessa linha chamada Romance Psicológico no Brasil, né, publicado em 1881, e ele vai dizer lá no prólogo que ele escreveu esse livro para dois tipos de leitores. Os leitores frívolos, e aí ele vai chamar leitores frívolos aqueles leitores que só gostavam da trama, do enredo, do namorico, da ação, né, aquele leitor mais desavisado. Então ele diz que vai escrever essa obra para esses leitores frívolos e para os leitores sérios, que são aqueles leitores que, como ele, se interessam pelo que está por trás, pelo que está subliminarmente colocado no texto, no enredo, enfim. Então é para essa segunda leva de leitores que Machado escreve Brás Cubas, mas tentando angariar a simpatia desse outro público. E aí você tem aqui dois aspectos muito importantes que a gente, nesse primeiro bate-papo, vai trabalhar. Quando você estuda qualquer que seja o texto, poético ou em prosa, como é o caso, da obra que a gente está trabalhando, Brás Cubas, você deve estar atento para estudar, e também para questões de provas, que aspectos do texto a questão está cobrando, ou você quer enxergar no texto. Os aspectos formais ou os aspectos temáticos, conteudísticos. Então, nessa aula aqui, nós vamos tratar de dois aspectos formais muito interessantes em Machado. E o primeiro dele é aquilo que chocou o público leitor, né, o contexto de circulação da obra do Rio de Janeiro desse período, no finalzinho do século XIX. Então, esse primeiro aspecto, gente, é o aspecto do defunto autor, da solução narrativa machadiana. Tá? E aí você tem um recorte aí do próprio Brás Cubas, quando ele coloca, né, ele como o defunto autor que está narrando suas memórias do além, né, com a tinta, com a pena da galhofa e a tinta da melancolia, como ele diz. E aí veja que esse recorte em que ele explica essa solução narrativa, né? Suposto uso vulgar seja começar pelo nascimento, duas considerações me levaram a adotar diferente método. A primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor, para quem a campa foi outro berço. A segunda é que o escrito ficaria assim mais galante e mais novo. Moisés, que também contou a sua morte, não a pôs no introito, mas ao cabo. Diferença radical entre esse livro e o Pentateuco. Então é com essa pegada irônica e reverente que Brás Cubas nos se apresenta, né, como autor
como, melhor dizendo, o defunto autor. E isso você imagina, né, o que foi o choque para esse público acostumado ao tradicionalismo do romance, à linha linear da narrativa, ao narrador onisciente, ou ao narrador personagem. Esse é um narrador particularíssimo, né? Braz é narrador personagem, porém onisciente, porque Braz não pertence mais a esse mundo. Braz está livre das censuras, ele pode dizer o que fez de bom ou de ruim, já que o que ele fez de ruim foi muito maior do que o que fez de bom. Ele conta isso sem nenhum receio, porque está fora do crivo social. Mas aí, gente, Machado não inventou esse autor, na verdade. Isso vem da sua fantástica bagagem, do seu fantástico universo literário, da sua fantástica fonte de leitura, que era imensa, da Bíblia à mitologia greco-romana, né? E esse livro, Brás Cubas, As Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele é a representação moderna do gênero cômico fantástico, que é um gênero que vem desde essa Grécia Antiga, que era chamada também de literatura minipéia. E aí Machado vai sofrer influências para a composição desse romance psicológico no Brasil. Ele vai sofrer influência de 3 grandes nomes. Um não muito conhecido, um sujeito chamado Luciano de Samosata, que teria vivido na Grécia no século II a.C., que escreveu o Diálogo dos Mortos. Daí a relação com o defunto autor Brás Cubas, né? Depois Machado vai também vai beber na fonte de Laurence Sterne, que vai trazer a obra Diálogo em Volta do Meu Quarto, e de um outro francês chamado François Xavier de Mestre. É desses nomes que Machado retira essa solução narrativa do chamado defunto autor. E quais seriam as características dessa literatura minipéia ou gênero cômico fantástico do qual Brás Cubas é a nossa representação moderna? Então, como primeira característica, gente, dessa obra genial, é essa pegada machadiana em que ele trabalha a ausência de quaisquer enobrecimento de caráter dos personagens ou do que eles venham a fazer, das suas ações, tá certo? Então não há personagens fantásticos, a não ser o fantasioso que transpõe o mundo circundante aqui. Então Machado retira toda a nobreza desses personagens e das suas ações, porque ele vai dizer mais à frente, ele mesmo confessa lá na mesma obra, que não há gratuidade na ação humana. Tudo que nós fazemos é esperando uma recompensa, né? E nós sabemos qual é a nossa maior recompensa. E aí alguém vai dizer que esse Machado é ateu, porque coloca dessa forma a questão da nossa maior recompensa como salvação. O segundo ponto dessa literatura, gente, é essa pegada humorística, o humor sarcástico, o humor ferino, o humor cáustico. Porque é o humor que queima. E é muito sutil, é carregado de uma irreverência, de uma ironia absurda. E aí você se pega rindo da sua própria fragilidade, da sua própria pequenez humana. É esse o Machado que faz com que nós, leitores, tenhamos um certo cuidado, mas não é isso que torna o texto difícil. Nós temos que ter cuidado para escapar das armadilhas do texto machadiano, para perceber a partir de que ponto Machado deixa de ser literal na sua narrativa, no seu enredo, e Machado começa a fazer a ironia. É necessário traçar esse limite, tá? Por conta exatamente dessas características, essa é uma obra que rompe com todo ou quase todo os ditames da verossimilhança, porque já começa pela situação de um narrador que não está mais aqui entre nós. Como assim? O cara está contando a história, está escrevendo a obra de dentro do túmulo, né? De dentro da campa, como Braz coloca lá. E um outro ponto interessantíssimo, porque era também um assunto que sempre inquietou a todos os homens em sua história, que é a questão da representação de aspectos psíquicos aberrantes, questões que dizem respeito àquilo
queria chegar para nós como uma ciência sedutora, hipnotizante, que é a psicanálise de Freud. E Machado tem uma leitura muito extensa, muito profunda da psicanálise. Então Machado vai explorar a semidemência do Quincas Borba, Machado vai explorar a própria demência, o delírio de Brás Cubas, do protagonista, que é um dos capítulos que você deve estar muito atento para ler, porque o capítulo 7º, o delírio, é essencial para que você entenda Brás Cubas como um todo, né? Então Machado brinca com essa questão do limite, como ele também o faz na novela O Alienista. Qual o limite entre a sanidade e a loucura, né? Então o capítulo 7, em que Brás faz uma viagem fantástica, cavalgando o hipopótamo, que o conduz à origem dos séculos, para ver toda a história humana até o presente, numa velocidade vertiginosa, e nos faz perceber que, em certo momento, aquilo que parece-nos ser fruto de uma argumentação, de uma conversa que estaríamos no plano da sanidade, na verdade, estaríamos no plano dos loucos, ou não haveria loucos, coisa nenhuma, tá certo? E uma outra marca interessantíssima dessa literatura é a questão da intercalação de gêneros ou subgêneros. Algumas novelas, algumas histórias em particular, como em Brás Cubas aparece, né? Você tem a história de Brás, do protagonista, do menino diabo, de toda a sua formação irresponsável de playboy, de adolescente boêmio, mas você tem também a história da Dona Plácida, da santa Dona Plácida, da beata Dona Plácida, que de santa não tinha nada, porque Vigília, um dos maiores amores dele, Brás, né, vão fazer com que Dona Plácida seja a concubina desse caso adúltero, porque Brás namora Vigília na adolescência, mas Vigília, assim como toda personagem machadiana, escolhe um outro cara rico, bem mais rico que Brás, ou talvez da mesma condição, mas que tem uma coisa que Brás não tem: o apelido político, o título de deputado. E aí Brás vai contar a história dentro do romance dele, a história da Dona Plácida, assim como vai contar a história do Quincas Borba, a história do seu cunhado Contrim, a história da coxa, né, da menina bonitinha, porém coxa. Então essa fusão, essa inserção de outros gêneros menores dentro do romance é uma outra grande marca dessa literatura chamada literatura melipeia. O outro grande aspecto, e aí todo leitor machadiano de início, ou que seja um pouco mais assíduo, né, pelos campos dessa literatura, vai perceber de imediato que há uma marca inconfundível em Machado: a interferência do narrador na realidade narrada, né? Então Machado é mestre nisso, e aí ele faz essa interferência de duas formas muito interessantes, duas formas bem peculiares. A primeira é uma espécie de bate-papo com você, leitor, uma conversa. E é interessante observar, aqui nesse trecho do Dom Casmurro, que é outra obra fantástica, né, principalmente pelo enigma de dividir leitores sobre a suposta traição de Capitu a Bentinho. Existem estudos de psicanálise que falam isso, fazem pesquisa com leitores e dividem. 50% dos leitores que leram no Casmurro acham que houve traição, 50% acham que não. O interessante disso: os 50% que acham que Capitu traiu Bentinho são leitores ciumentos. E a outra metade, que acha que não houve traição, que não passou de coisa da cabeça de Bentinho, são leitores não ciumentos. Então essa interferência do narrador, que você vê aqui no trecho de Dom Casmurro, ela é uma quebra, ela é uma ruptura, ela aparece exatamente com uma característica oposta
a dos autores naturalistas que pretendiam que nós olhássemos para o seu texto, para o romance naturalista, como sendo retirado das páginas diárias dos jornais, dos casos acontecidos no Rio de Janeiro da época, né? Ou em outra localidade, mas como o Rio era o centro das atenções, era nosso público leitor ainda pequeno se concentrava lá. Uma edição como a de Brás Cubas, ela teve na média de 2.000 exemplares, isso para o Rio de Janeiro com uma população de 350 mil pessoas, e hoje nós temos acima de 12 milhões, então 2.000 exemplares para a época pode ser um bom número, né? Então, galera, essa interferência do narrador, essa conversa aparece aqui em Dom Casmurro quando ele coloca: eu, leitor amigo, aceito a teoria do velho Marcolini, não só pela verossimilhança, que é muita vez toda a verdade, mas porque a minha vida se casa bem à definição. Então veja que ele coloca aqui no vocativo eu, e aponta para você, né, leitor amigo. Ele está batendo um papo com você, ele sai do texto, ele transpõe essa janela que, se fosse no palco, né, se fosse na dramaturgia, nós iríamos chamar de quarta janela, ou quarta parede, né? É a parede que rompe, né, o espaço entre público, entre ator de palco e público nessa interação. Essa interação é feita aqui magnificamente por esse genialíssimo escritor Machado de Assis. E olha aqui no trecho de Memórias Póstumas, de Brás Cubas, que ele faz a mesma coisa. Veja o leitor a comparação que melhor lhe quadrar, veja e não esteja daí a torcer meu nariz, só porque ainda não cheguei à parte narrativa dessas memórias. Lá iremos. Creio que prefere a anedota à reflexão, como os outros leitores, seus confrades, e acho que faz muito bem. Machado, ou melhor, Brás, quem está falando com você é Brás, não esqueça, Machado é homem de carne e osso, como eu e você que está me assistindo nesse bate-papo. Machado é o criador, Brás é a criatura que está falando com você. E Brás imagina que você esteja já enfadado, porque a história, o enredo não chegou ainda naquela parte que você quer, dos fatos, está acontecendo, no clímax da ação. Porque aí ele está enquadrando você naquela primeira parte de leitores que ele vai chamar de leitores frívolos, não é verdade? Você aí estaria se deixar levar por essa armadilha de... Ele vai dizer em algumas outras partes que você deveria pular o texto, fechar a página, pular a página, ou pular o capítulo inteiro. Essas são as armadilhas machadianas. Se você cai dessa armadilha e faz isso, você vai estar perdendo coisas imperdíveis desse romance. Então, muito cuidado para não cair nessas armadilhas machadianas. E por que isso é oposto? Exatamente porque, gente, imagina uma história em que eu, leitor, posso mudar o final dela. Uma história que depende de mim, a condução para o epílogo, para o desfecho. Evidentemente, por mais séria que seja essa história, ela não aconteceu. Machado está nos mostrando que isso não passa de ficção. E é exatamente aí o ponto em que ele vai divergir dos autores naturalistas, que queriam que você, leitor, acreditasse que aquilo que aconteceu é totalmente verdade, foi fato noticiado. A relação unívoca com o texto jornalístico. Machado não. Ele mostra para você que essa história ele está narrando, no caso o Brás, pela sua boca do além-túmulo, ela não aconteceu coisa nenhuma. Você, leitor, inclusive, pode mudá-la. Tá bem? Esse é o primeiro aspecto, né? É a primeira parte, o segundo aspecto dessa leitura machadiana. A outra grande sacada desse aspecto formal do texto machadiano, a questão, aspectos formais do texto, aspectos temáticos, estamos nos aspectos formais para não entender formal como formalidade, formal de forma ou de forma, né? É que Machado é o grande autor da metalinguagem. É aí que ele explora, nós percebemos de cara também
o predomínio da função metalinguística, daquilo que transpõe, que vai além da linguagem. E o que é a função metalinguística e o que é essa metalinguagem machadiana? É que enquanto o narrador, enquanto o Braz, mas isso acontece em todos os seus textos da chamada fase realista no sentido cronológico, viu, gente? Machado não tem nada de apenas realista. É realista, sim. Mas Machado é um autor moderno, galera. Machado está à frente do seu tempo, no mínimo um século. Basta ler os ensaios, as resenhas, os textos críticos de grandes nomes nacionais, como Afonso Romano de Santana, Alfredo Bose, Alcântara Machado, tantos outros que vão nos mostrar que este Machado de Assis é genial, porque em um tempo muito atrás ele dá um recado muito para frente, muito no nosso tempo. Então essa metalinguagem é um lance em que o narrador vai narrando, então o Braz vai escrevendo sobre suas memórias, o Dom Casmurro também, porque Dom Casmurro é um livro de memórias, e aparece, como eu disse também, nos contos machadianos dessa segunda fase, que é a fase de maturidade, a partir de 81, a partir de Brás Cubas. Então, é o narrador que vai narrando o texto, contando a história e fazendo conjecturas. É o narrador que vai narrando os fatos e vai tecendo comentários sobre o que deveria escrever ou não, fazendo avaliações e autoavaliações sobre o próprio texto, também nos levando, nos puxando, nos seduzindo para as suas armadilhas da superfície textual. Perceba que nesse primeiro trecho de Dom Casmurro, quando ele coloca Dom Casmurro narrando suas memórias, né? Creio que foi Manha que ele disse: eu fiquei nos joelhos arranhados. Dali em diante, até o seminário, não vi mulher na rua que não desejasse uma queda. Algumas adivinhei que traziam as meias esticadas e as ligas justas. Tal haveria que nem levasse meias, mas eu as via com elas. Ou então, também é possível. Vou esgarçando isto com reticências para dar uma ideia das minhas ideias, que eram assim difusas, confusas. Com certeza não dou nada. Então perceba, principalmente nesse segundo pequeno parágrafo, quando ele fala que vai esgarçando esse texto com reticências que aparecem textualmente no primeiro, e falando sobre como dar ideia às suas ideias. Isso é pura metalinguagem, é comentar o próprio texto, comentar a própria narrativa. Ok? E aí você tem outro exemplo aqui no Brás Cubas. Ele falando, se não conta os mimos, os beijos, as admirações, as bênçãos, é porque se os contasse, não acabaria mais o capítulo, e é preciso acabá-lo. Que massa, né? Ele falando que tem que fechar o capítulo, está na hora de fechar o capítulo. Então, é comentar o texto que está sendo escrito pelo próprio autor. Este é o segundo aspecto dessa genialidade machadiana que eu trago para vocês aqui, nesse primeiro bate-papo formal. Beleza? E aí você tem aqui, só para a gente fechar esse papo, gente, um atestado dessa grandiosidade machadiana. Olha quem está falando do cara aqui, cineasta, ninguém menos do que Woody Allen. Li Machado de Assis. Achei que é um escritor excepcional. Achei Machado de Assis excepcionalmente espirituoso, dono de uma perspectiva sofisticada e contemporânea, o que é incomum, já que o livro foi escrito há tantos anos. Fiquei surpreso. É muito sofisticado, divertido, irônico. Alguns dirão, ele é cínico. Eu diria que Machado é realista. Que beleza, né? E olha a permanência machadiana, né? Olha a onipresença machadiana. Até nas tirinhas está aí Peanuts, do Charles Schultz, brincando com Machado de Assis. Queridos, até um novo papo literário. Espero que tenham gostado. Estejam aqui para continuarmos esse papo sobre Machado e outros papos sobre outros nomes não menores que ele. Um abraço, beijo com carinho.